A mensagem chegou enquanto eu ainda estava no trabalho. Era uma mensagem simples da minha mãe. Jantar domingo à noite. Ia ser bom te ver. Só nós dois. Fiquei olhando para a mensagem mais tempo do que precisava. A gente já fazia meses sem conversar direito, e mesmo quando conversava, era tudo meio frio, meio forçado. Mesmo assim, uma parte de mim queria acreditar que talvez esse jantar fosse um sinal de que algo tinha mudado. Chegou o domingo. Levei uma garrafa de vinho, como sempre fazia. Até coloquei a blusa que minha mãe uma vez disse que deixava meus olhos mais bonitos. A casa deles ainda cheirava a canela e estava toda arrumada, brilhando como sempre. Por um momento, quase esqueci porque eu tinha me afastado. Eles me receberam com sorrisos, mas daqueles que não chegam nos olhos. Meu irmão Marcos já estava lá, largado no sofá, mexendo no celular como se nem ligasse para nada. Minha irmã Chloe estava na cozinha, fingindo que estava ocupada. Minha mãe tinha feito tudo arrumado, tudo quentinho demais, tão perfeito que talvez eu devesse ter percebido que vinha coisa aí. Na hora que a gente sentou para comer, comecei a pensar nas parcelas da casa que eu ajudei a pagar quando meu pai ficou desempregado. Nos $12.000 que passei pro Marcos quando ele foi preso pela segunda vez por dirigir bêbado, só para ele não ir parar na cadeia. No kit de influenciadora que a Chloe me pediu chorando, dizendo que os sonhos dela também eram importantes. Eu fiz tudo isso quieta, sem cobrar nada de volta. Achei que isso era o que família fazia. Achei que isso era amor. Mesmo quando me chamavam de bem-sucedida, nunca parecia um elogio. Parecia que eles tinham raiva, como se meu sucesso fosse uma ameaça, ou só uma ferramenta para usarem quando precisassem consertar mais um problema da família. O jantar estava tenso, mesmo que por fora parecesse tudo bem. Os sorrisos eram forçados demais. As risadas vinham meio atrasadas. A gente falou do clima, do cachorrinho novo dos vizinhos e até do patrocínio do novo sérum capilar da Chloe. Tudo conversa fiada. Ninguém perguntou como eu tava. De verdade. Aí veio a sobremesa. Mamãe serviu o bolo de limão meu preferido e papai pigarreou, como se fosse fazer um discurso. Foi aí que eles soltaram a bomba, bem calmos, como se fosse algo normal. Só queríamos que você soubesse, disse papai, atualizamos o testamento. Fiquei paralisada. O garfo parou no meio do caminho até a boca. Tudo vai ficar com o Marcos e a Chloe, completou mamãe, como se estivesse falando da lista do mercado. Eu pisquei, sem acreditar. Espera, tudo? Você não precisa disso, interrompeu a Chloe. Você já tem sua casa, seu negócio. Isso é justo. Justo, repeti baixinho. Eu ajudei vocês por anos. Paguei hipoteca, salvei vocês de encrenca, comprei equipamento, comida. Isso não é ser família também? Minha mãe me olhou daquele jeito, o mesmo de sempre quando ela achava que eu estava dando trabalho. Querida, não é sobre isso. Você já tem muito. Seus irmãos precisam de mais ajuda. Papai ainda falou. A gente só não queria te dar mais responsabilidade. Você já fez demais. Do jeito que falaram, parecia que eu devia estar agradecida por estar sendo deixada de lado. Como se fosse um presente me excluírem. Chloe se jogou na cadeira, cruzando os braços. Além disso, dinheiro não é tudo, né? Dava pra ver na cara deles. O sentimento de direito, a manipulação, o gaslighting disfarçado de amor de família. Eles nunca foram gratos pela minha ajuda. Eles achavam que era obrigação minha. Nunca me viram como filha. Me viam como uma fonte. E no momento em que eu parei de dar tudo sem questionar, eles deixaram claro, eu não fazia mais parte do grupo principal. Olhei ao redor da mesa, para aquelas pessoas que um dia eu chamei de minha família, e algo dentro de mim simplesmente quebrou. Não foi escândalo, nem raiva. Foi só um estalo, calmo, silencioso. Entendi, eu disse, me levantando. Minha mãe ainda tentou falar alguma coisa, mas eu não fiquei para escutar. Deixei o bolo ali, no prato, sem tocar. Saí daquela casa de cabeça erguida, e com o coração em pedaços. E, pela primeira vez em muito tempo, senti que estava me afastando de uma mentira na qual vivi por tempo demais. Eles só me amavam quando eu ficava quieta. Quando eu dava.
Quando eu me diminuía para caber na ideia que eles tinham do que uma filha deveria ser. Mas eu não era mais pequena. E eu não ia mais ficar em silêncio. Na manhã seguinte, meu celular já estava vibrando antes mesmo de eu abrir os olhos. 7 chamadas perdidas, 3 recados de voz, várias mensagens de texto. Tudo da minha família. Não abri de cara. Fiquei só olhando para a tela, com o estômago embrulhado aquele mesmo medo e culpa que eles sempre souberam como me fazer sentir. Depois de um tempo, respirei fundo e apertei o play na primeira mensagem de voz. Era minha mãe. A voz dela vinha suave, dramática, parecia até que ela estava fazendo teste para filme triste. Ana, querida, não sei o que deu em você ontem à noite. A gente só queria dividir uma novidade da família. Você saiu furiosa e machucou seus irmãos. Eu sei que você tá estressada, mas não precisava disso. Furiosa. Eu apenas fui embora. Não gritei. Nem chorei na frente deles. A próxima mensagem era do meu pai. Fria e curta. Você precisa ligar para sua mãe e pedir desculpas. Esse tipo de atitude não combina com você. Pedir desculpas, por ter sido pega de surpresa. Por ter me sentido traída. Depois veio o Marcos. Claro. Olha, Ana, não sei bem o que está acontecendo com você, mas talvez fosse bom conversar com alguém. Tá todo mundo preocupado. Faz tempo que você não tá agindo como antes. Só fala com alguém, tá? Preocupado. Essa palavra parecia ter garras. Não era preocupação de verdade. Era controle disfarçado. Até o Walter mandou mensagem. Ele sempre quis ser o cara neutro, calmo, o que tenta acalmar os dois lados. Talvez seja melhor só conversar. Pedir desculpas. Acalmar as coisas. É família. Você não quer queimar pontes. Depois não dá para reconstruir. Fiquei olhando aquela mensagem por um bom tempo. Vinda dele, doeu mais do que eu queria admitir. Eu sabia que ele não tinha má intenção. Mas ele também não fazia ideia do peso que eu vinha carregando há anos, enquanto o resto da família só jogava as responsabilidades em cima de mim. No trabalho, tentei manter a cabeça baixa, focar nas tarefas, nas planilhas, fingir que estava tudo bem. Mas, pouco antes do almoço, a Lisa, do marketing, entrou na sala de descanso e ficou ali do meu lado, tentando parecer casual. Oi? Encontrei seu irmão Marcos numa reunião com os amigos nesse fim de semana. Ele comentou que você tá passando por uns momentos difíceis. Meu coração acelerou na hora. Que tipo de coisa? Perguntei. Ela deu de ombros, como se não fosse nada demais. Ah, ele falou algo tipo esgotamento, ansiedade, essas coisas. Disse que tá preocupado com você. Dei um sorriso educado, só por educação mesmo, e saí de lá antes que falasse alguma besteira. Esgotamento. Ansiedade. Então ele já estava armando tudo, né? Falando baixinho com as pessoas ao meu redor, para garantir que, se um dia eu resolvesse me defender, todo mundo já pensasse que eu era emocional, desequilibrada, dramática. Quando cheguei em casa, mal conseguia respirar. Sentei na beira da cama, com o celular numa mão e o cartão da terapeuta na outra. Eu não ligava para ela fazia meses. Eu achei que não precisava mais disso. Mas naquela noite, eu liguei. Quando ela atendeu, eu nem consegui dizer oi direito. Só comecei a falar, e logo comecei a chorar. Eu acho que tô perdendo a cabeça, falei entre soluços. Eles estão me fazendo duvidar de tudo. Estão distorcendo a história para parecer que eu sou o problema. Eu fui embora porque eles me machucaram. E agora estão dizendo que eu sou a quebrada da história. Ela me deixou falar tudo. E então, com calma, disse a frase que me puxou de volta do fundo. Você não é louca. Você é lúcida. Fiquei sentada ali, em silêncio. Aquela frase bateu mais forte que qualquer outra coisa nos últimos dias. Eu não era louca. Eu não era instável. Eu não era egoísta. Eu estava acordada. E isso assustava eles. Mais tarde, naquela mesma noite, abri o Instagram. Queria não ter feito isso.
A Chloe tinha postado um story com um fundo rosa clarinho e uma foto meio triste do pôr do sol. Em cima da imagem, ela escreveu: algumas irmãs usam dinheiro para controlar. Amor de verdade não vem com recibo. Sem nomes, sem indiretas. Mas quem conhece, sabe. Eu não respondi. Não comentei. Só tirei um print e salvei. Abri uma pasta nova no celular, chamei de recibos, e coloquei esse print lá. Depois, fui mexer nas mensagens antigas. Notas de voz. Até alguns comentários em posts da Chloe. Comentários de amigos falando coisas suspeitas, tipo como certas pessoas sempre queriam atenção. Um por um, fui salvando tudo na pasta. Eles queriam me fazer parecer a vilã. A gananciosa. A fria. A ingrata. Mas eu sabia a verdade. E agora, eu tinha prova. Cada mentira que eles contassem, cada história que tentassem virar contra mim, eu ia guardar. Não para atacar. Não para me vingar. Mas porque, pela primeira vez na vida, eu não ia deixar a versão dele ser a única história contada. Já era quase meia-noite quando cheguei em casa. Cansada e só querendo um banho quente e um pouco de paz. Mas, quando coloquei a chave na porta, ela não abriu. Tentei de novo, com mais força. Nada. Meu estômago virou na hora. Me aproximei e vi uma coisa estranha grudada no batente. Toquei com cuidado, era uma espuma dura, meio emborrachada, como aquelas que crescem e endurecem. Na hora, achei que podia ser algum erro, tipo um acidente de manutenção. Mas, no fundo, eu sabia. Eu morava num prédio tranquilo, nada acontecia ali sem aviso. E aquilo parecia pessoal. Mal intencionado. Desci correndo e pedi pro segurança da noite olhar as câmeras. Ele ficou meio sem graça, mas eu insisti. Voltamos nas imagens até que apareceu ele. Marcos, de capuz, olhando pros lados, nervoso. Chacoalhando uma lata e borrifando algo na minha porta. Como se estivesse fazendo alguma arte de escola. Aí me vi chegando depois, meia hora mais tarde. Sem ter ideia do que ele tinha feito. Na manhã seguinte, fui até a delegacia. Levei o pendrive com o vídeo, tintim por tintim. O policial ergueu as sobrancelhas quando expliquei quem era o cara do vídeo. Seu irmão? Ele perguntou. Sim, respondi, firme. Ainda quer registrar a ocorrência? Quero sim. Porque não era só sobre a porta. Era sobre tudo. Anos engolindo o desrespeito. Limpando as bagunças deles. Pagando conta que nem era minha. Enquanto me chamavam de egoísta pelas costas. Dessa vez, eles passaram do limite. E não ia ficar por isso mesmo. 2 dias depois, o grupo da família virou um caos. Mensagem atrás de mensagem, chamada perdida, áudio. A Chloe escreveu. Você chamou a polícia para a família como se ele tivesse cometido um crime de guerra. A mensagem de voz da minha mãe estava cheia de choro. Como você teve coragem de nos humilhar assim? Seu irmão só cometeu um erro. Ele estava nervoso. Você só piorou tudo. Aí veio o Marcos, todo bravo e na defensiva. Você se acha perfeita, né? Sempre pagando de vítima. Podia só ter falado comigo. Eles não estavam arrependidos. Só estavam irritados porque tinham perdido o controle. O único que não gritou foi o Walter. Ele pediu pra gente conversar pessoalmente. Nos encontramos num banco de parque. Crianças brincando ao longe, pássaros catando farelo por perto. Ele tentou suavizar tudo, como sempre faz. Não dá pra você retirar a denúncia e deixar isso pra lá? É família, Ana. Ele não pensou direito. Você sabe como as coisas são. Fiquei olhando pra ele um tempo. Você sabe quanto custa consertar aquela porta? Ele ficou meio sem graça. Algumas centenas? 3.000. Respondi. E isso nem cobre o custo mental de saber que alguém da sua própria família pode fazer pior na próxima vez. Ele ficou em silêncio. Fui direta.
Eu retiro a denúncia se eles me pagarem os $3.000. E se mandarem um pedido de desculpas por escrito. Nada de ligação, nada de mensagem de voz. Um pedido sincero, por tudo. Ele me olhou, surpreso. Você quer dinheiro e um pedido de desculpas? Sim. É o mínimo. Uma semana depois, caiu uma transferência na minha conta. Sem bilhete. Sem desculpa. Só o dinheiro. Frio e direto. Tudo bem. Eu não precisava mais das palavras deles. Agora, eu tinha as minhas. Naquela noite, abri o Facebook. Não fiz escândalo. Não joguei indireta. Só escrevi a verdade, de forma simples. Listei os anos de ajuda que eles nunca reconheceram. Como eu paguei a hipoteca dos nossos pais quando quase perderam a casa. Como banquei os custos do Marcos quando ele foi preso por dirigir bêbado. Como paguei tudo da nova marca de influenciadora da Chloe. Desde câmera até luz de anel. Expliquei que nunca pedi nada de volta. E que fiquei em silêncio porque achava que era isso que família fazia. Então eu escrevi sobre o jantar, o testamento, o que veio depois, o vandalismo. Fui sincera, mas respeitosa. Não inventei nada, mas também não escondi mais. Terminei com isso. Antes eu achava que amar era se sacrificar sem pensar em mim mesma. Mas aprendi que amor de verdade não vira castigo quando você para de se doar. Eu não perdi minha família. Eu só enxerguei quem eles realmente são. Cliquei em apostar e desliguei o celular. No dia seguinte, já tinha mais de 400 curtidas. Dezenas de comentários, mensagens de primos, tios, amigos antigos. Até gente que eu mal lembrava da infância. Obrigado por falar. Sempre achei estranho como te tratavam. Você não está sozinha. Até o Walter me mandou mensagem. Queria ter entendido isso antes. Percebi que o poder não estava no post. Estava na mudança. A história que tentaram colar em mim. De ingrata, fria, egoísta estava caindo. As pessoas estavam vendo a verdade. E, pela primeira vez, eu não estava escondida atrás de boas maneiras ou silêncio. Eu estava cansada de proteger quem nunca me protegeu. Bloqueá-los não parecia vingança. Parecia colocar um peso enorme no chão. Um peso que eu carregava fazia tempo. No começo, o silêncio foi estranho. Quase assustador. Meu celular não tocava. Nada de mensagens cheias de culpa. Nada de indiretas no grupo da família. Ninguém tentando dizer que meus sentimentos estavam errados. Só silêncio. Mas, com o passar dos dias, eu percebi. Esse silêncio não era vazio. Era meu. Não era aquele silêncio que faz a gente ficar nervosa ou com medo. Era um silêncio leve. Com espaço para respirar. Com paz. Com espaço para ouvir meus próprios pensamentos de novo. Parei de olhar redes sociais. Apaguei mensagens antigas. Peguei uma caixa com fotos da família. Organizei, e guardei no fundo do armário. Não por mágoa. Mas sim para me permitir seguir em frente. Sem precisar mudar ou apagar o passado. Uma semana depois, recebi um e-mail. Era da Lorraine, irmã mais velha da minha mãe. A gente nunca foi próxima. Ela sempre foi aquela pessoa quieta nas reuniões de família. Sorria, levava uma sobremesa e ia embora antes da briga começar. O assunto do e-mail era só: café? Eu não sabia o que esperar. Mas algo dentro de mim disse para eu ir. Nos encontramos num café pequeno, perto do meu trabalho. Ela já estava lá, com uma caneca de chá e um saquinho com doces. Disse que eram os meus favoritos. Assim que nos sentamos, ela disse: li seu post. Eu não sabia. Quer dizer, eu sabia que as coisas eram complicadas. Mas não daquele jeito. Fiquei quieta. Esperei ela continuar. Ela me olhou com um olhar diferente. Não era pena. Era algo mais calmo. Talvez arrependimento. Eu devia ter falado algo. Anos atrás. Vi como eles te pressionavam.
Como te ignoravam quando você não fazia o que eles queriam. Mas fiquei neutra. Disse para mim mesma que não era problema meu. Ela respirou fundo. Desculpa. Senti algo soltar dentro de mim. Não porque aquilo resolvia tudo, mas porque foi o primeiro pedido de desculpas que recebi. Sem desculpas junto. Sem mas você também, sem justificativas. Ela então me contou algumas coisas sobre a família. Marcos estava mal. Perdeu contratos de trabalho, e parecia que ia perder o apartamento. Chloe tinha perdido um dos maiores patrocínios. Por causa de uma briga nas redes sociais com uma marca famosa. Meus pais estavam trabalhando meio período. Um no mercado, outro numa farmácia. A aposentadoria foi adiada. Eu ouvi tudo sem falar nada. Não porque eu não me importasse. Mas porque, pela primeira vez, eu entendi. Nunca foi sobre o que eu dava. Sempre foi sobre como era fácil para eles receberem. Todos aqueles anos em que eu paguei as contas, resolvi problemas e fiquei quieta. Eles não me amaram por causa disso. Também não me respeitaram. Só me usaram. E quando eu parei de ajudar, foi aí que perceberam. Eu não estava com raiva. Também não fiquei feliz com as dificuldades deles, nem senti que a justiça foi feita. O que eu senti foi clareza. Me ensinaram que amar era aguentar tudo calada, que ser uma boa filha era se doar até sentir dor. Mas viver de verdade era ir embora antes que isso me destruísse. Lorraine me estendeu a mão e disse, se precisar de mim, tô aqui. Hoje, eu quero poder dizer isso também. Agradeci com a cabeça e fui embora. Não fui com raiva, nem com tristeza. Fui com uma calma que fazia anos que eu não sentia. Naquela noite, abri meu notebook e olhei o calendário. Fiquei uns segundos parada, e então cliquei para reservar uma viagem. Florença é uma cidade que eu sempre quis conhecer, mas nunca tive tempo. Sempre tinha alguém precisando de mim, uma emergência, um prazo, um motivo para ficar. Mas dessa vez, eu não esperei ninguém dizer que eu podia. Aluguei um apartamentinho perto do Rio Arno. 2 semanas, sem planos. Ninguém me ligando. Ninguém pedindo nada. Pela primeira vez em muitos anos, o único nome da minha lista era o meu. Florença era tudo o que eu precisava, mas nada do que eu imaginava. As ruas cheias de história, o ar leve, como se ali ninguém soubesse o peso de agradar os outros. Eu andava para todo lado. Sem mapa, sem pressa. Só caminhava, um passo depois do outro. Ninguém me esperava. Ninguém me mandava mensagem perguntando onde eu estava ou quando eu ia voltar. Sentei em café simples, com mesas arranhadas e café quentinho, vendo as pessoas conversarem com as mãos. Escrevi num diário pela primeira vez em anos não porque eu tinha que fazer isso, mas porque deu vontade. Escrevi sobre a dor que morava no meu peito há muito tempo, e como ela finalmente estava começando a ir embora. Na maioria das vezes, eu nem falava deles. No 5º dia, a Lorraine me mandou uma mensagem. Desde que nos conhecemos, ela sempre respeitou meu espaço. Sem me fazer sentir culpa, sem ficar perguntando demais, só me apoiando em silêncio. Ela mandou uma foto. Era minha mãe, Marlene, sentada sozinha numa mesa de canto, numa lanchonete simples. O cabelo dela estava mais ralo do que eu lembrava. O rosto parecia mais velho, mais cansado. Ela não sorria. Só olhava para a xícara de café, como se estivesse tentando entender alguma coisa ali. Fiquei olhando para a foto por um bom tempo. Depois, salvei a imagem e guardei o celular. Não respondi. Não precisava. Aquela parte da minha história não era mais minha para consertar. Quando voltei para Seattle, senti que algo dentro de mim tinha mudado. Eu não estava 100% curada, mas estava mais firme por dentro. Uma sensação que te deixa respirar fundo, com mais leveza. Resolvi fazer um jantar simples com amigos, só nós 4. Pessoas que sempre estiveram do meu lado sem querer nada em troca. Cozinhamos juntos, colocamos músicas que faziam a gente rir e bebemos vinho demais. Ninguém tentava ser mais importante que o outro. Não tinha competição. Só tinha carinho, risadas e calma.
Mais tarde, fiquei ali na pia, lavando os pratos devagar, com as mangas arregaçadas. Um jazz baixinho tocava no fundo. Olhei pela janela, a rua estava tranquila, com aquelas luzes suaves brilhando. E eu senti algo que não sentia fazia anos: paz. Eles não deixaram nada para mim no testamento. Nem casa, nem dinheiro, nem herança. Mas, sem querer, me deram algo muito mais valioso: liberdade. E nessa liberdade, eu me encontrei. Antes, eu achava que amar era dar tudo de mim até não sobrar mais nada. Que eu tinha que ficar quieta para não arrumar briga, que precisava me esforçar sempre para que os outros ficassem bem. Mas o amor de verdade mesmo, não pede para você sumir. Não manda você ficar calado. Não vive às custas do seu dinheiro, do seu tempo ou da sua energia. Às vezes, o primeiro amor de verdade que a gente sente é aquele que a gente dá para si mesmo, quando finalmente decide ir embora. E eu não fui embora com raiva, nem com mágoa. Fui com sinceridade. E essa sinceridade me libertou.